Vamos falar do amado clube brasileiro. Vamos falar do tricolor paulista que foi arrancar um ponto na Bacia das Almas lá no Beira-Rio, mas pela terceira partida seguida o São Paulo não vence. Ivan Drago, o sinal de alerta também foi aceso no Morumbi, porque lá no Beira-Rio as coisas não foram muito boas. Um primeiro tempo horroroso, né? E na segunda etapa o São Paulo até consegue melhorar um pouquinho. Agora, e conseguiu um empate. Agora, o Roger, ele tá querendo já colocar em campo aquilo que ele pensa para a equipe do São Paulo, basicamente deixando de lado tudo que foi construído pelo ex-treinador. Eu acho isso pouco inteligente, tá? Porque ele vai ter pouco tempo para trabalhar, aquela coisa toda, eles não reclamam que tem pouco tempo para trabalhar. Então, se você já pega um trabalho iniciado, é mais fácil você fazer alguns ajustes, mas não mudar completamente, né? Agora, ontem ele escalou o meio-campo do São Paulo, eu até acho que a ideia de colocar o Pablo Maia, ela é interessante se o Pablo Maia voltar a jogar, porque ele tá jogando muito pouco, certo? Porque com o Pablo Maia na cabeça de área, ele libera os dois jogadores mais criativos hoje, o Danielzinho e o Marcos Antônio. Só que, com o Arthur, com o Luciano e com o Caleri na frente, quando o São Paulo perde a bola, quem fecha a lateral esquerda junto com o lateral, no caso o Wendel, é o Marcos Antônio. E para mim o Marcos Antônio tem que jogar no meio, centralizado, olhando o jogo de frente, por trás, abastecendo os homens de frente. E eu acho que essa ideia dele não vai dar certo, como a ideia de colocar o Luciano atrás do centroavante, basicamente como um 10, um ponta de lança. Porque outros treinadores tentaram e não deu certo. Então essa coisa de, eu vou ter um trabalho meu, vou colocar as minhas digitais... Ivan, por que não dar continuidade, já que ele chega... O São Paulo tá lá em cima na tabela, tá como segundo quando ele chegou? Não, quando ele chegou era líder. Era líder do campeonato. Por que não dá continuidade a um trabalho que está sendo bem feito? Se você é líder do campeonato, você não tem que mudar absolutamente nada. Agora você ele chega, cai uma vitória no colo. Exato. Né? Exato. Ele chega, cai uma vitória no colo dele, né? Que é contra a Chapecoense, né? A estreia dele contra a Chapecoense. Ele já vem queimado, já vem desconfiado. Queimado não, ele vem desconfiado e já vem questionado pela torcida. Não vem queimado porque ele não sai do São Paulo de uma maneira ruim, então não vem prejudicado. Mas ele vem com uma desconfiança da torcida, uma certa rejeição da torcida, diante da situação que o São Paulo atravessa. E aí cai no colo dele uma vitória, tá tudo bem, continua na liderança. Mas no primeiro confronto, no Choque Rei, ele perde, aí começa a galgar ali, descendo na tabela, o resultado não vem, aí ele quer mudar o que estava dando certo. Não vem contra a menor racionalidade nisso. Também, né? Oi? Também não ganhou contra o Atlético Mineiro. Não ganha contra o Atlético Mineiro, e é um erro que nós havíamos dito aqui, que ele poupa contra o Atlético para enfrentar o Palmeiras em casa. Sim. O que era muito provável, o São Paulo não conseguir essa vitória num grande time que é o Palmeiras, e a nossa discussão foi o quê, senhor Roger? Entra com a cavalaria, entra com o que você tem de melhor contra o Atlético, garante os 3 pontos. O que acontecer contra o Palmeiras é via de fato, você vai estar jogando em casa, mas pelo menos você vem frente a frente com o time. E era um jogo ganhável, porque o Atlético estava mal. Sim, e aí ele já vem para São Paulo contra o Palmeiras, já com o empate e o Palmeiras ultrapassando na tabela. Então, assim, não tem pé nem cabeça as atitudes do Roger. E, assim, outro jogador que a gente vê que não está sendo muito aproveitado, tem caído um pouco de rendimento, é o Marcos Antônio, porque ele está jogando mais pela ponta. Exato. E isso é preocupante. O que o Drago falou, eu vou falar porque eu joguei nessa posição. E para um cara que joga no meio-campo de volante, onde ele olha o campo de frente e muitas vezes você tem que pegar a bola de costa, é muito difícil. Os volantes não têm esse costume de receber a bola de costa para o campo adversário. Os volantes têm o costume de os zagueiros do meu time está com a bola, ele vem numa diagonal onde ele está olhando o passe que vai vir e está olhando o meu meio atacante e meus atacantes, né? Agora, a partir do momento que você está de costa, é difícil você jogar. Até você girar, até você olhar onde estão os seus companheiros, isso aí é Marcelinho Carioca, isso aí é Ricardinho no tempo. São meias atacantes que já estão acostumados a essa função. Já está habituado a fazer esse movimento. Agora pega o Marcelinho melhor no auge dele e coloca ele de volante. Nossa. Não dá, não vai. Então são características de jogador que, é o que eu falo sempre, o futebol é tão bonito, mas quando ele é simples. Sim. E o mais difícil você quando joga, você joga de lateral. O Marcelinho é um meia atacante. Eu era um volante.
Então, cada um na sua função. Não adianta eu pegar você e colocar de ponta direita ou de centroavante, pegar o Marcelinho e colocar de volante e eu ir lá pra ponta direita. Você vai fazer, desculpa, merda? Sim. Então faz o simples que é mais bonito. Se você tá chegando num clube, você é líder do campeonato, só dê continuidade ao trabalho que o treinador anterior estava fazendo. Já que foi pego todos de surpresa, principalmente os torcedores do São Paulo, como todos os outros jornalistas e outros torcedores de outros times, faça o que você tem que fazer. Dê continuidade. Não troque os jogadores de suas posições. Não troque jogadores que estão dando certo para dúvidas, para criarem dúvidas. Pô, mas por que ele me tirou daqui? Mas eu estava tão bem ali, para que eu tô fazendo essa função? Para quem inventar? E aí tá exatamente. sendo prejudicial. Exato. Ó, Tá mas sendo tem- prejudicial mas tem um pro São detalhe Paulo aí. e pro Marcos Antônio, porque ele não cai de produção e de rendimento pela qualidade técnica, né? Mas ele né, Até ele no jogo cai do pela- contra o Palmeiras, que a gente falou bem aqui, Juca. Falou, bom, o São Paulo, ele manteve a posse de bola no meio-campo, né? Teve Danielzinho, Marcos Antônio pegando a bola, ficando com a bola, mas não tinha aquele negócio de aprofundar o jogo, Sim, de ser agudo. de ferir o adversário. No entanto, o quê? Quando o São Paulo vai bem, é quando os meio-campistas jogam bem. É o que eu falo, o meio-campo de um time de futebol é o coração e o pulmão do time. A partir do momento que aqueles dois órgãos ali estão trabalhando bem, Em conjunto. em conjunto, certamente que vai sobrar a bola para o atacante. A defesa não vai sofrer tanto. Mas a partir do momento que esses dois caras não jogam e não estão bem no jogo, pode ter certeza, a bola não vai chegar no atacante e os seus zagueiros vão sofrer bastante. Ó, Aí fica ó, difícil. qual é o mais provável você jogar contra o Flamengo no Maracanã? Contra um Atlético Mineiro no Mineirão? Um Inter e um Grêmio no Rio Grande do Sul? Nego fala assim, pô, jogo difícil, derrota de 1-0 tá bom. O São Paulo empatou o jogo, gente. O São Paulo não perdeu o jogo, hein? Mas você acha Só que isso pra- tá bom pro São Paulo? Pra caraca, tava perdendo o jogo e empatou. Mas, Mas o o Internacional Marcelo- não tá tão bem assim, Não, mas Marcelo. ele empatou. Só que o seguinte, o São Paulo não atuou tão bem pra vencer o jogo. Ele não vem com uma derrota. Ele Mas não vem com uma vitória também, Não, Marcelo. não. Sim. Mas só que ele empata o jogo. Devido até essa Dos males o menor. divergência, né? Melhor do que perder e empatar, concordo. do Roger, de mudar o Marco Antônio. O outro vai pra lá e muda. Ele quer botar a característica dele. O cara faz o simplesinho, mas ainda não perdeu. A questão se você olhar para o resultado, de fato não foi um resultado ruim para o São Paulo. Tá? Não Perfeito, foi, só olhando isso, para o resultado. isso. Mas vamos lá, o cara chega, ele consegue ali comandar o time em algumas partidas, aí ele vai para uma data FIFA sabendo exatamente as virtudes e defeitos daquele time. Tanto é que toma pau do Palmeiras sem ver a cor da bola, né? Não deu um chute no gol adversário. Aí ele tem um período de preparação. Aí Pra ele mostrar fala, e opa, colocar a filosofia dele ali. ele chama os repórteres, fala que vai mudar algumas coisas e tal. Opa, agora é o meu time. Vamos olhar? Tá, e outra coisa aqui. O Rafinha, ele pode ou tem essa condição de chegar no Roger e falar assim, Roger, porra, aquele ali não, ou esse aqui não, você botou o Marco Antônio. Fala isso ou não? Ou não chega nesse... Você falaria? Você como gestor de futebol, você falaria? Aí já entra o diretor de futebol. Ó, Uma coisa que eu não concordo é isso. Porque eu tenho que me preocupar Com a com a gestão. situação da gestão, Isso. diretoria, jogadores. Não intervir no campo. O Roger tem os auxiliares dele pra falar isso aí. não, boa. Os Isso, auxiliares, correto. Roger, puta, não tá dando certo, vamos mudar isso aqui? Ou mesmo, até pode, Marcelo, mas chama no canto, você acha que esse esquema tá bom? Você acha que tá dando certo? O Rafinha Porque jogou, né? Nós de fora não é que a gente vai dar o papo pra ele Mas mudar. deixa eu entender, assim, ó, ô, Roger, deixa eu entender o que você tá É, querendo exato. fazer. Isso, não é que a né? gente vai chegar Isso, nele, boa. não é que o diretor vai chegar nele e vai falar, o Roger, deve fazer isso e eu isso. quero que Diretor você boleiro, mude, né, Marco? eu quero que você Diretor mude, boleiro. exato. Roger, eu quero que você mude isso, porque não. Cauli entrou no lugar do Danielzinho. Por isso. Cedric entrou no lugar do Lucas Ramon. Pois é. Ferreirinha entrou no lugar do Marcos Antônio. Sim. André Silva entrou no lugar do Luciano. Sim. E Luan entrou no lugar do Pablo Maia. E o TT jogou 2 minutos, nem tocou na bola. Sim, exato. O TT é um No menino lugar da do base Arthur. que jogou a Taça São Paulo e vai ser utilizado na ponta. Mas é o seguinte, eu até entendo essa colocação de botar o Pablo Maia, certo, para defender mais e liberar o Marcos Antônio e o Danielzinho. Opa, bacana. Agora,
Para fechar os lados do campo, ele vai precisar dos pontas. Aí ele joga com o Arthur, que chegou, que faz esse lado direito, e ele vai precisar de um ponta pelo lado esquerdo. E o centroavante lá na frente. Para isso, vai ter que tirar o Luciano do time. E eu acho que tem muita gente que não tá preparada para esse debate, não. Mas você acha que tirar o Luciano do Não, time... não, eu não acho que tem que tirar. Só acho que do jeito que ele quer montar o time, ele não vai conseguir jogar com uma dupla de ataque. E por que ele Ele não vai ter que Você jogar não com pode, dois pontas. ele não Dois consegue abertos? um 4-2-4? É. Aí ele vai tirar o Pablo Maia. Ok. Aí beleza? Porque Aí você beleza. permanece Danielzinho e Marcos Antônio. Exatamente. Mas exatamente. eu acho Marcação bacana. boa e qualidade. Eu acho Você bacana. marca bem e sai Porque com qualidade. você não joga com 3 volantes mais, você abre mão de um volante e joga com 2. Aí beleza. Aí eu E concordo esses com dois você. ainda voltando. Exatamente, Viu aí, os dois Roger? voltando, você falando Viu aí, linha de Roger? Tá quatro. aqui Fala pra 4 ele. auxiliares pra você, irmão. De mão beijada aqui E no teu assim, peitão. como Só o assistiu Crespo, quebrado. Montava o meio-campo do São Paulo? Com o Danielzinho e o Marcos Antônio. E o Bobadilha saindo um pouco mais. Então, é o que a gente comentou do Bobadilha. Não tem habilidade, não tem qualidade técnica para fazer esse homem de chegada. Perfeito. Deu sorte em alguns jogos. Deu sorte não, porque não tem sorte na vida. Funcionou. Tem trabalho. Né? E se aconteceu do Bobadilha... Em lapsos de momentos... Em alguns momentos de algumas partidas ele ir à frente e fazer o gol, é graças ao seu trabalho, é graças à sua atitude e à sua coragem de pisar dentro da área para fazer o gol. Não disse cagada. Mas que ele não tem tanta qualidade técnica, porque Sim. desses 3 jogadores, ele é o mais marcador. Né? Desses 3 jogadores, ele é o mais menos marcador. finalizador. E é o menos finalizador. E a técnica Danielzinho não é e refinada. Marcos Antônio são os caras que sabem jogar mais que o Bobadilha. Só que o Crespo colocava ele o contrário. Danielzinho e Marcos Antônio permanecem na criação das jogadas e deixa o Bobadilha ir pra frente. Então ele tem que abrir mão. Que seria, no meu caso, seria o Cauli no lugar do Exato, Bobadilha e dando exatamente. liberdade. Danielzinho, os motores, Danielzinho e Marcos Antônio articulando o meio-campo. E E, marcando. o Cauli com liberdade para criar essa bola, encostar no Caleri, encostar no Luciano, para que não aconteça um dado que nós vamos falar aqui agora, que é absurdo e que eu queria saber a opinião de vocês. Em 5 jogos, nos últimos 5 jogos do São Paulo, foram efetuados 150 cruzamentos. E apenas 18% de aproveitamento desses cruzamentos. Dentre esses 18%, Marcelinho Sussim, somente esses 18% é alçada e aproveitada. O cara cabeceou. O cara chutou. Não é nem o O gol cara conseguiu completo. chegar. Não é 18% concluído em gol. É 18% dos 150 cruzamentos. 18% foram concluído o cruzamento para uma finalização. Não é demais, meu irmão? Não é demais. Não é demais a quantidade de cruzamento? Perdão pelo final da pergunta. Não, conseguiu até cruzar, mas só que é ineficiente. Né? Inoperante, sem nenhum resultado conclusivo. E assim, quantos gols desses 18%? Mais ou menos. Cara, Sei lá. Vamos colocar aí que deve ter... Ontem o gol do Caleri sai num cruzamento. E agora vamos tentar pensar em Tá, outro. mas nós estamos falando de quantos Mas cruzamentos? é pouco, é pouco. 150. Se é 18%, Vou ainda muito, de vou gol é muito perto pouco. aqui, ó. Vou muito perto aqui, ó. Contra o Mirassol, o Lucas Ramon cruza pro Caleri cabecear também? É contra o Mirassol? Contra o Red Bull. Contra o Red Bull, isso, contra o Red Bull. Contra o Red Bull. Outro gol. Então tem 2. Eu acredito que a gente vai achar Mas aí... é pouco, é pouco. 3 É ou pouco. 4 gols. Pelo volume é pouco. O que não é pouco. Isso aí. E já esse cruzou estudo a aí perna. foi do Gabriel Sá, Juca. Oi? Esses dados foi do Gabriel Sá. Gabriel Sá, que é um grande jornalista, um cara que E traz um informação. baita cara. Olha o GC, cruza propícia. mais que... O grande problema, ou a grande falta do São Paulo é você ter gente dentro da Com área, qualidade. você ter gente concluir. dentro da área para finalizar esse cruzamento. Por Mas quê? até tem. Por quê? Tem o quê? Sussão. O Luciano Tem o Caleri, que é Caleri. um ótimo cabeceador. Juca, beleza, você tem... Só essa bola precisa chegar com qualidade escuta, nele. Mas, ok, a bola precisa chegar com qualidade, mas essa qualidade, Juca, o Caleri não tá sozinho. O Caleri tem os zagueiros marcando. Não é assim, vai chegar lá e vai... combinar Tirando com o leite de zagueiro. pedra. Então você não pode deixar só o Caleri sozinho ou o Luciano. Porque ele se torna até previsível. Se o Caleri tá sozinho dentro da área, ele tá com 3 marcadores. Então o cruzamento tem que ser muito bem feito. Mas o movimento do Caleri tem que ser muito bem feito. E agora, se tá o Luciano e o Caleri, normalmente vai ter 4 ou 5 dentro da área para marcá-los. Então o cruzamento tem que... Então tem que ter mais gente Quem tem dentro que da entrar? área. Cauli entra
Marcos Antônio entra, Ok, Danielzinho beleza. entra. Juca, Pra pegar esse mas rebote e aí nessa segunda está- bola, nós ele vai estamos ter falando que de chapar. cruzamentos. Mas Não às estamos vezes- falando de às segundas bolas. Nós estamos falando de cruzamento. Esses caras não têm estatura pra ir pra área. Não tem. E às vezes. Vamos lá. Caulino tem. O jogador, às vezes, ele passa a responsabilidade e, tipo assim, vou fazer minha obrigação. Eu chego ali, eu cruzo e os caras É, tiram. Que é a Exatamente. obrigação do... É, Marcelo, e é isso. exatamente. Ó, Só mas vou então... mandar pra área. ó, Vou eu livrar tinha- de ó, eu tinha- Vai no fundo, Marcelo, cruza. você vai lembrar, você, o Juca e o Corpinho, talvez... O Juca talvez, mas esse não. Cilinho. Cilinho. Faço ideia. Cilinho. Foi meu ele que me subiu da base do Rio Branco pro profissional. Tá certo? Ele falava isso aí. Olha só, meu filho, você vai no fundo, cruza na área. A partir do momento que você cruza, já não é mais problema seu. Já não é mais problema seu. Às vezes eles até Tem que falavam ter assim, ó, dentro- só faz isso, filho. mas- Vai no mas fundo. cada um- Vou deixa eu só colocar colocar uma cada um coisa. seu BO. Deixa eu só colocar uma coisa. Na área do pênalti, Transfere, claro, é- transfere a responsabilidade. Consegue, que nem isso consegue. Não, mas a questão é claro que você vai precisar de uma dinâmica diferente ali para tentar espaçar a defesa adversária, encontrar alguns espaços, abrir o campo para tentar espaçar essa defesa. Calma, deixa eu falar. Fala, Marcelo, explode. Deixa eu concluir. Explode, Marcelo, Deixa vai. eu concluir, calma. Aí eu vou chegar onde você quer, calma. Só que é o seguinte. Hoje em dia, tem uma coisa que a gente vê pouco no campo, que é o que de fato quebra a defesa adversária, que é o drible, é o improviso. É comigo. É o cara que tira um coelho da cartola. Porra, é Páscoa agora. É verdade, domingo. Eu vou te dar depois a ali, cenoura. ó, ali, ó. É mágico. Eu vou te dar a cenoura. Olha o Pantera Cor-de-Rosa ali. Não, a questão é, Marcelinho. Então, o que acontece? O time toca, chega na intermediária, pumba na área. Toca. Não tem absolutamente nada de Tá, diferente mas pra quebrar essa Me defesa. explica aqui. O senhor falou de espaçamento, dinâmica e olhar o adversário facilitando. Como é que o jogador hoje em dia vai ver isso tudo? Explica pra mim. Pô, é só. No dia a dia, eles vão ter que enfrentar defesas fechadas. Você vai precisar, de alguma forma, Mas não uma é a estratégia. personalidade do Aí é que jogador tá, aí é que que ele tá, vai chegar aí é que tá. e... Às vezes não O precisa ir lá no treinador fundo, ele faz o É lançamento. o seguinte, o treinador, ele vai falar, olha, estrategicamente nós vamos se comportar dessa forma, porque é assim que a gente vai conseguir superar uma retranca do outro lado. Só que na hora, é o jogador, é o Perfeito. improviso que vai falar, peraí, eu não vou cruzar, eu vou pra cima Isso, dele. Ivan, o que você tá falando, ó, Vanderlei dava um treino assim, o saudoso Tele Santana fazia, e sabe qual era o final dele? Ele falou assim, ó, ali você sabe o que você tem que fazer. Porra, Marcelo, Tá, mas aí, mas Marcelo- hoje no futebol, Juca, desculpa te cortar, mas hoje no futebol você não vê quem fazia muito isso eram os meias atacantes. Hoje você vê os beiradas e de vez em quando eles não pegam a bola ao invés de um contra um, eles voltam a bola e tocam para que a bola Mas seja isso girada. são com todos os clubes. Já virou uma Exato, cultura exato. brasileira. É uma cultura brasileira. Passada a linha do bico da grande área aqui, o cara vai aqui e ele volta pra trás. É, ou ele exato, trabalha exato, no meio, exato. ou ele trabalha pra trás. Reparem numa Todos coisa. os clubes têm Reparem nisso. O atacante, às vezes, entra na área e fica no mano a mano com o defensor adversário, que é tudo Perfeito. que o adversário não quer. Porque Ele se ele não errar vai, o bote, ele não vai pra é cima. pênalti. Mas sabe Ele um não detalhe? vai pra cima, Ele não vai. ele se livra da bola. sabe É por quê? irritante. Mas sabe por quê? Até porque, O cara só pra ali, gente encerrar, só pra gente encerrar, não tem um passe a gente preciso. encerrar essa questão dos 150 cruzamentos na área, o Calera, ele tira leite de pedra porque em Ele 10 briga. jogos, em 18 jogos, 10 gols. Sensacional. 18 jogos, 10 gols. Ou seja, com mais de 150 cruzamentos, tal, ele ainda consegue Perfeito. ser um atacante que, voltando de lesão, né? Você já havia dito aqui várias vezes o quão difícil é marcar o Caleri, o Pra quão caraca. importante é o Caleri para o São Paulo e quão é importante a volta dele para o São Paulo, Perfeito. porque nos últimos 18 jogos são 10 gols e gols importantes. Ontem, por exemplo, ele salva o São Paulo de uma derrota e resgata, volta para São Paulo Fora com de um casa. ponto fora de casa que é importantíssimo. Perfeito. Né? Assim como o gol da virada do Bragantino, é o gol de cabeça do Caleri. Então, além de ser a peça-chave importante do São Paulo no ataque, é um atacante que está ajudando ainda mais o São Paulo depois da sua volta da lesão. Perfeito. Agora é o seguinte, esse basicamente, até pela característica dele, porque ele é um trombador dentro da área, ele vai muito bem. Porque assim, com todo respeito ao Caleri, ele é muito importante pro São Paulo e, pô, tudo certo. Você não vai exigir do Caleri que ele saia da área para fazer uma tabela. Ele não é o Careca, ele não é o França, ele não tem essa característica. Então, dentro da área é o local onde ele se sente melhor.
por cima ou por baixo. E é onde ele tem Ele que é um tá. finalizador. E é onde ele tem Ele é que um tá. atacante argentino. Porra, 10 gols, gente. Ele é um atacante Não, não argentino. tô- não eu tamo joguei com reclamando Ó, dele. Drago, nesse exemplo É que quase você- um sim ou não, gol. Nesse exemplo que você tá me dando de que o Caleri, ele é bom finalizador ali dentro da área, quando tem uma bola dividida, quando tem uma bola alta ou quando sobra. Eu vou dar um exemplo. Não digo que é da mesma prateleira, tá? Eu joguei com um cara chamado Batistuta e era isso aí. Conheço. Ele era dentro de área. E sabe quantos gols Irmão. o Caleri tem fora da área? É isso. Irmão, Ele é dentro. Marcelo, ele era aquele tabela, negócio. né? Marcelo, não vai. Marcelo, você já viu o gol que ele fez no Boca Juniors de letra? É o Luizão. No bico da área? Eu vou te É mostrar isso, depois. é isso. Ele perde Juca. o ângulo aqui, ó. Ele perde o ângulo aqui, a bola vem pra cá, aqui, ele, ó. Toma, de letra. No bico da área, no bico da grande área, ele encobre o goleiro. Então, é isso. O Caleri é esse cara brigador que briga com os... É o Batistuta. Eu joguei com ele na Roma e era assim, mano. Quando ele saía É da área, forte a muitas criança, vezes... hein, mano? Mano, pô, Eu mas tenho a camisa dele. o cabeceio dele, o chute de fora da área. Mas, tipo... Você fez o quê? Eu tenho Agora. a camisa dele. Pegou com ele, seu amigo? Liga pra ele aí. E só Foda-se, ó, Liga pra ele aí. foda-se. Agora eu vou Camisa Agora eu vou dele. arrebentar Crespo aquele moleque saia ali mais, agora. O Crespo O quê? já era mais Agora eu vou habilidade. arrebentar ele Martim agora. Vai, Palermo. velho. Vem, seu velho. Martim Palermo, a Martim mesma Palermo. coisa. Joguei com o Martim Palermo no Betis. A mesma coisa. Agora eu vou Quando arrebentar ele esse saía moleque da aí área, agora. não- O não nome vai, que ele não falou, funciona. o nome que ele falou, Batistuta, Ah, em 91, artilheiro da Libertadores e o que vos fala aqui, vice-artilheiro da Libertadores. Só pro senhor entender. ganhou a Taça Guanabara. Não, é Libertadores, moleque. Tá bom, tudo bem. Ele tem a Taça Concordo com o senhor. Guanabara? O senhor tá certo. O senhor foi vice-artilheiro da Libertadores 91. E ganhou título nesse ano? Assim, só pra... Você ganhou a Libertadores esse ano? Ganhou o troféu de vice-artilheiro? Não existe troféu de Então por que você tá mencionando então aqui? É porque veio na minha cabeça que foi Então. Eu, em 2012, pelo tirar uma Sociedade, onda. nós somos campeões em cima Quê? do Palmeirinha. Em Vai 2012, te pela catar, Sociedade. Mas assim, eu ó, fui ô, Bruno, campeão assim, ó, pelo Sociedade em cima do Agora, Palmeirinha. isso é uma E eu verdade. fui Isso é uma vice-artilheiro. verdade. Se você pegar um atacante... Tira a mão da peça. Desculpa. Ah, não. Desculpa. Não, Se você, para, você para, pegar... para. Não, agora, ô Assunção, você pegar... É você chato pegar, isso aí, não? Você pegar um atacante, embora ele não tenha sido 9 ao longo da carreira, mas ele jogou como 9. Você pegar um atacante como o Miller, que saia da área Tá pra louco. tabelar, esse nível... Ó, o Luizão dentro da área. Era Fora dentro da não dá área. pra tabelar. Esse Mas tipo aí- de aí atacante também- não Mas tem meteu mais, Juca. O Miller, sendo- tá Miller sendo- era aquele cara assim, você tocava nele, era meio toque na bola só.